Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um de vocês irão assistir essa videoaula. Nós estamos iniciando as nossas videoaulas pela LDB. É importante nós verificarmos que o que está no edital do processo seletivo 2023-2024 não é a LDB completa. A proposta do edital é que nós estudemos sobre o sistema municipal de ensino. Então, de forma geral, o que nós vamos estar apresentando aqui é o que está no edital, e nós vamos estar estudando o LDB 93/94/96, do que ela fala sobre o sistema municipal. Então, nesse primeiro momento, eu estou apresentando a vocês, fala o artigo 1º, que já vai definir o que é a educação. Então, vai mostrar para nós que a educação ela é de forma abrangente, ela abrange toda a sociedade, mas a LDB vai abordar qual educação? A LDB vai abordar a educação que ocorre nos ambientes escolares. Então, no artigo 1º da LDB fica definido assim: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E aí, no parágrafo 1º do artigo 1º, vai falar que esta lei, ou seja, a lei LDB 93/94/2000/1996, disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias para essa finalidade. E a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A partir daqui, nós podemos já definir algumas perguntas, ou uma pergunta, né? Segundo a LDB, a educação escolar ela tem que estar vinculada com o quê? Nesse primeiro momento, é com o trabalho. Só que a educação proposta no ambiente escolar e exigida pela LDB propõe que o estudante seja preparado para o mundo do trabalho, para a cidadania e para prosseguir no estudo. Então, se surgir a pergunta, segundo a LDB, a educação ela tem que preparar o aluno, o estudante, para quais finalidades? As finalidades para o mundo do trabalho, para o exercício da cidadania e para prosseguir no estudo. E agora nós vamos passar para o artigo 11, e aí vocês já vão perceber no artigo 11 que começa a falar da educação municipal, do sistema municipal de ensino, tá? Então, isso tem que ficar claro, que às vezes fala, mas a LDB é só isso. A LDB não é só isso. O que é exigido no processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Barretos é só uma parte da LDB. Então, aqui já no artigo, vocês viram que a partir do artigo 1º, nós já passamos para o artigo 11, né? E aí, da Organização da Educação Nacional, título 4, no artigo 11, vai falar: os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Aqui no artigo 11, a LDB quer mostrar para nós o quê? Ela quer mostrar para nós que a educação municipal ela não pode ser algo isolado. Ela tem que estar vinculado com as diretrizes elencadas na Constituição brasileira, vamos colocar lá a partir do artigo 205 da Constituição, no Plano Nacional de Educação, na própria LDB, e também na Constituição Estadual, e, no caso, na própria Lei Orgânica do município. Então, a educação municipal ela tem que considerar as leis federais, as leis estaduais, e considerar que existe
um sistema nacional de educação e que toda a prática da educação municipal tem que considerar essas leis. E aí, isso é importante a gente entender, por quê? Porque nós vamos ver aqui que tem um artigo e um inciso que vai falar o seguinte: a parte obrigatória, que é a parte comum do currículo, ele só pode ser alterado pelo Conselho Nacional de Educação e pelo governo federal. Então, se cair a pergunta assim, o município de Barretos resolveu alterar a parte comum obrigatória. Isso é falso, isso não pode acontecer. Então, é de competência da parte comum do currículo ser alterada somente pelo Conselho Nacional de Educação e pelo governo federal. Então, isso é falso. O que pode o município e o Estado alterar do currículo, o conteúdo do currículo, é a parte diversificada, tá? Isso é importante para a gente ter uma noção dessa vinculação do Sistema Municipal de Ensino com o estadual e com o federal. E aí também é competência do município exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Isso aqui é importante a gente perceber, por quê? É importante a gente perceber porque nós temos a Lei 5319/2016, que é a lei que criou o Sistema Municipal de Ensino. Então, essa própria lei, ela está fundamentada aqui no inciso 3º do artigo 11 da LDB, que cabe ao Sistema Municipal de Ensino baixar normas sobre o seu sistema municipal. E a hora que a gente for estudar a Lei 5319, que é uma lei municipal, isso vai ficar mais claro para nós. E aí depois, ela também é permitida autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Sobre os seus sistemas de ensino, quais são as escolas que fazem parte do Sistema Municipal de Ensino? Todas as escolas de educação infantil, sejam elas públicas ou privadas, elas fazem parte do Sistema Municipal de Ensino. Agora, em Barretos, nós temos aqui, nós vamos ter, tem um aspecto interessante, vai ter um aspecto interessante aqui em Barretos, que é uma lei municipal própria, que vai falar o seguinte, que a escola privada, que ela tem lá o ensino fundamental e tem educação infantil, ou tem o ensino fundamental e também tem o ensino médio e a educação infantil, o município poderá fazer um convênio com o Estado, com a Secretaria Estadual de Educação, para que essas escolas de educação infantil, que também têm ensino fundamental e médio, que essas escolas também sejam supervisionadas pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Educação, no caso do município de Barretos, supervisionada pela Diretoria de Ensino de Barretos, tá? Mas as escolas infantis, no geral, elas fazem parte do Sistema Municipal de Ensino. Então, isso tem que ficar claro para nós. Por quê? Tem que ficar claro para nós, porque essa questão de sistema de ensino, ela cai muito mesmo, tá? E aí depois vem elencando aqui no inciso 4º, né, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. No caso, os estabelecimentos de ensino de educação infantil, seja pública ou seja privada, pertence ao Sistema Municipal de Ensino. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Então, é interessante aqui que a LDB não fala em recreação. Então, a educação infantil, no caso do município de Barretos, ela é dividida de 0 a 3 anos, que é creche, 4 anos, que é recreação, e 5 anos, que é pré-escola, tá? Então, segundo a LDB, o que é a pré-escola? É 4 e 5 anos. Segundo a lei municipal, tem a recreação, que é 4 anos, e nós temos 5 anos, que é a pré-escola, né? Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente
as necessidades de sua área de competência, que é o ensino fundamental e a educação infantil. Isso aqui ela é muito importante, porque mesmo que o município queira avançar para o ensino médio, a competência do ensino médio é do Estado. Mas se o município quiser avançar para atender o ensino médio, pode? Pode. Só que ele não vai receber verba do Fundeb, e nem do governo federal, nem do governo estadual, para manter o ensino médio. A manutenção passa a ser exclusivamente por recursos próprios, tá? Então, dificilmente o município ele vai avançar para outros níveis de ensino que não seja a educação infantil e o ensino fundamental. Aí, é permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recurso acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal e manutenção do desenvolvimento do ensino. Aqui é um outro aspecto. Então, nós sabemos que o mínimo é de 25% que seja investido na educação do município. Para o município ampliar para outros níveis de ensino, ele tem que estar aplicando mais do que 25% na sua área de competência, que no caso é o ensino fundamental e a educação infantil. O transporte escolar também será de competência do município e da sua rede de ensino, mas nós sabemos que no município de Barretos tem um convênio com o governo do estado passa recursos para o município para que o município também realize o transporte escolar das escolas estaduais. No parágrafo único, os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação. No caso de Barretos, Barretos não fez opção por integrar ao sistema estadual de educação. Então, Barretos criou o seu sistema próprio. Então, se perguntar na prova, o sistema municipal, Barretos não tem um sistema municipal próprio, o sistema de ensino de Barretos é integrado com a do Estado. Isso é falso, não é verdadeiro. Então, Barretos, o município de Barretos, não é um sistema municipal integrado com o sistema. Isso aí tem que ficar claro para nós, porque, de repente, as escolas estaduais, municipais, então o município tem o seu sistema de ensino integrado, não tem o sistema de ensino e ele é integrado com o do Estado. Não é integrado. O município de Barretos tem um sistema próprio de ensino, que é o sistema criado pela Lei 5319/2016. E agora, é importante nós observarmos aqui, já no artigo, né, os sistemas municipais de ensino compreende, né, as instituições que nós falamos do ensino fundamental, e isso é importante, porque eu quero focar nessa questão de sistema municipal, sistema estadual e federal, diferenciar, porque eu mesmo já prestei muitos concursos, é difícil um concurso de qualquer banca que não caia sobre sistema de ensino. E aí a gente vai perceber que geralmente é uma pegadinha que vai falar sobre sistema de ensino. Aqui na nossa região, Bebedouro e Franca são duas cidades que têm as suas faculdades, que são faculdades municipais. E geralmente cai assim, município tal tem a faculdade municipal. Essa instituição de ensino, ela pertence a qual sistema de ensino? Ao sistema estadual, sistema federal, sistema municipal. Aí o pessoal geralmente vai lá e cai direitinho. Por que cai direitinho? Cai direitinho porque ela é municipal, então ela vai fazer parte do sistema municipal de ensino. Quando é ensino superior, o que vai acontecer? O ensino superior, ele não pertence ao sistema municipal, ele vai pertencer ao sistema estadual de educação, né? E aí no artigo nós vimos que os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. E é importante nós observarmos que mesmo as escolas de educação infantil que não são mantidas pelo poder público municipal, pertencem ao sistema municipal de ensino e cabe ao município supervisionar, com exceção daquelas escolas que, além do ensino infantil, também tem o ensino fundamental ou ensino médio, tá?
os órgãos municipais de educação, no caso, o Conselho Estadual de Educação, CEFORP, Secretaria Municipal de Educação, faz parte todo do Sistema Municipal de Ensino. E depois nós temos aqui o chamado, nós temos aqui o chamado artigo 19, que é importante nós estarmos colocando, que as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se das seguintes categorias administrativas. Então, nós podemos colocar assim, os diferentes níveis classificam-se as instituições de ensino, como elas são classificadas? Elas são classificadas como públicas, privadas, filantrópicas e confessionais. As públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Privadas são aquelas que são as particulares que a mantenedora ou mantenedor tem um CNPJ e é constituída como privada. E as filantrópicas, que não têm fins lucrativos, que não pode tirar dividendos, não pode ter lucros. E as confessionais são aquelas que confessam uma fé. No caso, nós temos dentro as escolas católicas, que nós temos várias no Brasil, que a gente pode citar como exemplo, e também nós temos as escolas adventistas, que também são instituições de ensino que se classificam como confessionais. Então, se perguntar na prova a seguinte pergunta: as instituições de ensino, elas podem ser classificadas de diferentes níveis. Em quais categorias administrativas? Públicas, privadas, filantrópicas e confessionais. E aí vai falar das privadas. E aí eu estou esquecendo também da comunitária. Então, são 5. Nós temos públicas, privadas, confessionais, filantrópicas e comunitárias. E as comunitárias são quais? As comunitárias são aquelas que os pais se reúnem, um grupo de pais se reúne, vão formar uma escola e não tem lucro, e cada um vai rachar os custos daquela escola e seus filhos vão poder estar estudando naquele local. E agora a gente passa para no caso aqui, a gente percebe que o artigo 20 ele foi revogado, e aí a gente já passa para o título 5 dos níveis e das modalidades da educação de ensino. A educação escolar compõe-se de educação básica e ensino superior. No caso, a educação básica, daqui dá para tirar uma pergunta tranquilamente. A educação básica ela é composta de quais níveis de ensino? Da educação infantil, do ensino fundamental, no caso 1 e 2, e ensino médio. Então, quando nós falarmos em educação básica, a LDB fala em educação básica, de que educação está sendo falado? Está falando da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio. E depois nós temos a educação superior. Educação superior, nós temos as graduações e temos também a pós-graduação. E aí vem falar sobre a educação básica. A educação básica tem por finalidade. E aí é onde a gente pode nos remeter ao artigo 1º, né? Que aqui vai falar quais são as finalidades da educação básica. E aí as finalidades da educação básica, nós temos 3 finalidades, que é educar, formar para o exercício da cidadania, formar e educar para o trabalho, e formar e educar para prosseguir nos estudos, tá? Então, isso aqui também é importante estar salientado e verificado por nós, tá bom? E a gente vai voltar lá no artigo 1º, artigo 1º, né? O 11, também o artigo 11, e já no artigo 22, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e dispensável para o exercício da cidadania. Então, eu destacaria que a palavra cidadania, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, tá? Então, esses são as 3 finalidades básicas da educação básica. E quando a gente fala em educação básica, nós estamos falando da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.
O parágrafo 1 do artigo, parágrafo único do artigo 22, são objetivos precípuos da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades. Então, a educação básica é formar leitores e escritores. Isso é extremamente elementar, mais especificamente no ensino fundamental. E agora a gente tem o artigo 23, que é um aspecto interessante, que é importante a gente observar, que a educação básica, a LDB, faculta o poder público municipal organizar em séries, em anos ou em ciclos. E a própria LDB, ela força um pouquinho para que o poder público municipal organize em ciclos. Nós podemos dizer, primeiro e segundo ano formam um ciclo de alfabetização. Agora, é importante a gente focar que, apesar de ter essa faculdade, os municípios, no nosso caso, o nosso sistema de ensino não é organizado em ciclos, é organizado em anos. Antigamente, era em séries e agora são organizados em anos, né? E depois as escolas a educação básica poderá organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos e alternância regular de período de estudos. Grupos não seriados com base na idade, na competência, em outros critérios por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Tá, então, apesar do nosso ensino se organizar em ano, mas tem a faculdade, é facultativo, o município tem essa autonomia para organizar de outras formas possíveis, além de ciclos, né? E aí a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares. A reclassificação é permitido, não é permitido a desclassificação. O aluno progredir, avançar é permitido. A lei não permite que o aluno está no segundo ano, mas não alfabetizou, está no terceiro ano, ele tem que voltar para o primeiro. Isso a lei não permite, é proibido. Então, pode ser reclassificado de acordo com a idade, do nível de aprendizagem, mas não é permitido a desclassificação. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, no caso de Barretos, é adequado de acordo com a festa do peão, inclusive climáticas e econômicas. Inclusive, o calendário da zona rural, ele poderá ser diferente das escolas e pode ser adequado de acordo com o período de safra, né? O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na lei. E o que a lei fala em termos de dia? Mínimo 200 dias e no mínimo 4 horas diárias, com um total de 800 horas anualmente. E aí vai o parágrafo 1º do artigo 24, já vai definir essa questão. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental, não podendo ser menos de 800 horas. E essas 800 horas não é só para o ensino fundamental, para a educação infantil também e para o ensino médio também. Lembrando que essas 800 horas é o mínimo, não é o máximo. Tá? A mesma coisa os 200 dias letivos. É o mínimo, não é o máximo, né? E depois, o inciso 2, o inciso 2º, a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental pode ser feita. Então, aqui, dá para tirar e fazer uma pegadinha interessante. A classificação ou reclassificação do aluno pode ser feita desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Errado. Somente no primeiro ano que não é permitido fazer a classificação ou reclassificação. Então, a criança necessariamente, obrigatoriamente, tem que estar matriculada no primeiro ano, depois que passar pelo primeiro ano, que é permitido a classificação ou reclassificação. E aí pode ser feita por promoção por alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior,
na própria escola. Aquelas crianças que tenham superdotação, estão com níveis avançados, eles poderão ser reclassificados ou classificados novamente. Pode ocorrer também a classificação por transferências para candidatos procedentes de outras escolas, independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulação do respectivo sistema de ensino. E essa questão da reclassificação ou classificação, no nosso caso, ela é disciplinado pela Lei 5319/2016. E a hora que a gente for estudar, inclusive tem um formulário, tem até anexos que orienta sobre isso, né? Poderão organizar-se classes ou turma com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares, né? Isso aí já seria a partir do ensino fundamental, né? Mas também é uma coisa que já é extremamente difícil fazer. Nós temos um nível de aluno muito bom na área de artes e de línguas, no caso do inglês, então nós vamos organizar por nível de conhecimento desses alunos para que eles possam, para que possa se criar turmas, né? A verificação do rendimento escolar, observar os seguintes critérios: avaliação contínua, e aqui, o que eu quero passar para vocês? Sobre avaliação. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: a LDB, ela vai começar a falar sobre avaliação. E a avaliação, ela não está somente na LDB. Então, esse livro que eu quero mostrar para vocês aqui, não está aparecendo. Esse livro, o livro que está no edital, que chama Avaliação das Aprendizagens para as Aprendizagens e como Aprendizagem. Então, esse livro, ele vai falar teoricamente sobre a avaliação, tá? Ele vai falar teoricamente da avaliação, mas o que vai ser abordado nesse livro que está no edital, que são de vários autores, é importante a gente verificar o quê? É importante a gente verificar que, nesse momento, a gente começa a falar da avaliação na LDB e que aquilo que está na LDB, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: não é diferente do que é abordado no livro proposto pelo edital. Então, faz parte. Então, isso para a gente tem que ficar claro. Então, o que a gente vai perceber? Aqui a gente está compartilhando a tela. Então, fala assim, que a avaliação ela tem que ser contínua, cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, quando a gente for estar estudando a obra, a avaliação das aprendizagens para as aprendizagens como aprendizagem, não é diferente disso. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: que a avaliação ela tem que ser diagnóstica, ela tem que ser contínua, ela tem que ser processual, e a avaliação final não pode prevalecer sobre a avaliação processual, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para nós, tá? Então, quer dizer que a avaliação tem que ser contínua e cumulativa, e a avaliação final não pode prevalecer sobre a avaliação processual. Possibilidades de aceleração de estudo para alunos com atraso escolar, possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizagem, aproveitamento de estudos concluídos com êxitos, obrigatoriedade de estudo de recuperação de preferência paralelo. Quando fala de preferência paralelo, preferência na própria sala de aula, naquele momento que ele está estudando. Mas isso não impede que o aluno tenha uma recuperação, no nosso caso, o caso do apoio, tá? Ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. No nosso caso, da rede,
essa recuperação ela ocorre, além de ocorrer de forma paralela, ocorre também em horário diferenciado. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas dos respectivos sistemas de ensino, exigida a frequência mínima de 75%. Isso também dá uma pergunta para a prova do processo seletivo. Tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil, a exigência da frequência mínima é de 75%. Errado. No ensino fundamental é 75%. Na educação infantil, o mínimo de 60%. Então, tem que ficar claro para nós aqui que são exigências diferentes. Para a educação infantil, é o mínimo de 60% e o ensino fundamental, 75%. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do caput desse artigo deverá ser ampliada de forma progressiva, no máximo, e de forma progressiva no ensino médio, para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária. Então, que a proposta aqui é que no ensino médio ele seja integrado com o ensino profissionalizante. Então, propõe que se chegue até 1.400 horas e que, pelo menos, a partir de março de 2017, seja 1.000. Então, nós temos um mínimo de 800 horas para a educação infantil, o mínimo de 800 horas para o ensino fundamental e também para o ensino médio, mas que até 2017, a partir de 2017, tem que ser 1.000 horas e chegando a ser progressivo, atingir 1.400 horas. O sistema de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos, no caso a EJA, do ensino noturno regular adequado às condições do educando. E o artigo 25 será o objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre número de alunos por professor. Isso também, a hora que a gente foi estudar a Lei 53/19, lá fala quanto que cada professor de cada ano tem que ter por aluno, o mínimo, né? Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais dos estabelecimentos. Parágrafo único do artigo 25. Cabe aos respectivos sistemas de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto nesse artigo. E o artigo 26, nós temos aqui que é sobre o currículo, né? O currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deverá ter base nacional comum e ser completada em cada sistema de ensino com a CA, em cada estabelecimento escolar por parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, e da cultura, da economia e dos educandos. Então, nós vamos perceber que a parte comum, quem pode disciplinar é só o governo federal, através do Conselho Nacional de Educação, e já a parte diversificada, o município que vai adequar de acordo com o seu sistema de ensino. Os currículos, a que se refere o caput desse artigo, deve abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, conhecimento de mundo físico e natural, da realidade social, política, especialmente do Brasil. O ensino de arte, ele é obrigatório, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, no caso, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. E assim como também a educação física, que logo fala no parágrafo 3º, integrada à proposta pedagógica da escola, também é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa. Em que circunstância, quando é facultativo, tem exceções, é onde cabe, geralmente, as bancas, elas aproveitam essas exceções para formular pergunta. Então, quais são as exceções que a educação física, ela não é obrigatória, tá? No primeiro item, ao aluno que tem uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Esse aluno que trabalha 6 horas ou mais, é facultativo a ele fazer a educação infantil, não é obrigatório, tá?
aquela pessoa que tem mais de 30 anos também não é obrigada a fazer educação física. Aquele aluno que presta o serviço militar também é facultativo, ele não precisa, não é obrigado a exercer, a fazer a educação física. O que tem a prole, quem é o que tem a prole? O que tem a prole é o que tem filhos, tá? Ele também não é obrigado a fazer educação física. E depois, no parágrafo 4º, fala sobre o ensino de história do Brasil, que levará em conta as contribuições das diferentes culturas, né? E também vai trabalhar a questão do exercício da cidadania. Isso é importante para nós. Eu acho que além de ser importante, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do seu povo. No caso, quais são as etnias que é a base da formação do povo brasileiro, que são os indígenas, os africanos e os europeus. Essa é a base da formação do povo brasileiro. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, tá? As artes visuais, a dança, a música, o teatro, são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º. Então, geralmente, quando fala em arte, a gente acha que arte é só desenhar. Só que arte, ela não é só desenho, ela é extremamente amplo. Ela envolve as artes visuais, a dança, a música, o teatro. Então, são várias linguagens. Então, o ensino da arte, ela envolve todas as suas linguagens, todas as suas dimensões. A integralização curricular poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que trata o CAPT. Então, os temas transversais, orientação sexual, trânsito, alimentação, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por mínimo 2 horas mensais. Isso porque, em decorrência da invasão cultural que o Brasil sofreu nos últimos anos, isso o século XX, principalmente no começo do século XX, que começa o rádio no Brasil, o Brasil se apropria da tecnologia norte-americana e, consequentemente, sofre uma invasão cultural norte-americana e aí a gente passa a ter hábitos e costumes, principalmente na área de filme e música norte-americano, e desvalorizando a nossa cultura. Então, a LDB, ela propõe o quê? Ela propõe que a escola é obrigatória, pelo menos 2 horas por mês, tá transmitindo filme nacional, tá? E depois, o parágrafo 9º, conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos que tratam o caput desse artigo. Alimentação, a educação alimentar nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput desse artigo. Então, no Brasil, nós temos os extremos. Nós temos a obesidade, nós temos também a subnutrição e a desnutrição. Então, é necessário que seja trabalhado como tema transversal sobre alimentação saudável, nutrição, desnutrição, que tem que ser abordado sobre essa questão, que é o que está propondo aqui a LDB no parágrafo 9º. No parágrafo 9º do artigo 19, tá ok? Então, o parágrafo... Não, desculpa, do artigo 26. Então, o parágrafo 9º do artigo 26, ele vai propor para nós que seja trabalhado sobre alimentação saudável e evidente que nós temos esses sistemas, né? Dos estudos. E aí o artigo 26A, que é a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro e indígena, né? Mais especificamente, quais são as disciplinas que são obrigadas a trabalhar? Literatura, história e arte. Então, se perguntar quais são as disciplinas, quais são os componentes curriculares que são obrigados a trabalhar com a cultura afro-brasileira e com a cultura indígena?
São essas 3 disciplinas: artes, literatura e história. O conteúdo programático a que se refere a esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracteriza a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Os conteúdos referentes à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. E o artigo 27, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda os seguintes diretrizes: difusão de valores fundamentais de interesse social, e aos direitos e deveres dos cidadãos, que isso envolve o exercício da cidadania, o respeito ao bem comum e a ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho. Então, a gente vai perceber que, nesse aspecto, a LDB é extremamente repetitiva, e a finalidade da educação básica é formar para a cidadania, formar para o trabalho e formar para prosseguir nos estudos. E promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. O artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão adaptações, terá currículo próprio, conteúdos curriculares próprios também, que atenda às especificidades, e aqui a gente vai perceber que para a área rural, vai poder flexibilizar, o município vai poder flexibilizar o currículo da parte comum, da parte obrigatória, não pode flexibilizar. Vai poder flexibilizar para atender a demanda da área rural, aquele que é diversificado, né? De acordo com a adequação da natureza do trabalho. E depois nós vamos entrar no artigo 29, que vai falar da educação infantil. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Então, a educação infantil é do 0 aos 5 anos. Do 0 aos 3 anos atendido em creches, né, que é o que fala o artigo 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. E pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Então, no nosso sistema de ensino, nós temos a recreação, que é 4 anos, e os 5 anos para a escola. E a LDB fala em pré-escola 4 e 5 anos. No artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras: avaliação mediante. Então, na educação infantil, a avaliação ela não tem a finalidade de aprovação ou reprovação. E também terá lá os 200 dias letivos, o mínimo de 800 horas, e depois a questão dos 60% de frequência, né? Terá que ser expedido documentos que permitam atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança, e aí nós começamos a falar do ensino fundamental no artigo 32, tá? Então, o artigo 32 também é importante nós estarmos observando ele, tá ok? É interessante porque quando a gente começa a estudar, ler e fazer a relação com a nossa realidade, fica fácil. E eu quero aproveitar aqui e já adiantar para vocês o seguinte: quem assistirem às videoaulas, ler o texto que eu estou propondo, todo esse texto aqui eu vou disponibilizar para vocês, leram esse texto, assistir a videoaula, não tem como não ir bem na prova. Isso me traz uma felicidade muito grande, porque eu sempre percebi, durante os processos seletivos, antes de eu estar oferecendo os cursos, que os professores eles iam muito tenso para realizar a prova. Isso me incomodava muito. Então, isso é um dos motivos que me motiva a estar oferecendo esse curso. E a partir do momento que eu passei a oferecer esse curso, e os professores fazendo o curso, eu percebi no momento dos professores irem para a prova com tranquilidade, e é isso que eu desejo, é isso que eu quero para vocês. O meu desejo é que no dia da prova vocês vão para a prova tranquilos, sem ansiedade e como se estivessem indo para uma festa,
tá? Isso me traz uma satisfação muito grande saber que as pessoas que leram o texto, assistiram às videoaulas, irão ter esse comportamento de tranquilidade, sem ansiedade, e tem um resultado lá. Então, uma satisfação muito grande. A gente está recebendo depois respostas e mensagens de WhatsApp. Muito obrigado. Eu fui muito bem graças às suas aulas, graças à disponibilização dos resumos, dos textos. Então, não tem dinheiro que paga esse retorno de vocês. Então, é isso que eu desejo para todos vocês. Então, nós vamos finalizar aqui, a partir do artigo 32, né? O ensino fundamental obrigatório de 9 anos, iniciado a partir dos 6 anos, é o objetivo da formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura e da escrita e do cálculo. Então, o mínimo do mínimo que se propõe o ensino fundamental 1 é que a criança leia, escreva e tenha domínio do cálculo, sabe, no mínimo, as 4 operações: desenvolvimento a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista as aquisições dos conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, fortalecimento de vínculos da família, do laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, e é facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos, tá? Ou, no nosso caso, não se desdobra em ciclos, não se desdobra, ele é por ano, primeiro, segundo e vai até o 9º ano. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série, no caso ano, podem adotar o ensino fundamental ou o regime de progressão continuada. Infelizmente, a experiência do Estado, no caso do Estado de São Paulo, quando adotou a progressão continuada, não era progressão continuada. Teoricamente, a progressão continuada é excelente, é uma maravilha, mas na prática ela deixa de ser progressão continuada, isso na minha opinião, na minha avaliação. Ela deixa de ser progressão continuada e passa a ser o quê? Passa a ser promoção automática, tá? Infelizmente, tá? É uma triste realidade, tá? Será ministrado em língua portuguesa, com exceção das aldeias indígenas, tá? Nas aldeias indígenas, os índios pode e deve serem alfabetizados na sua língua materna. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Se perguntar, todas as pessoas do Brasil têm que obrigatoriamente ser alfabetizadas em língua portuguesa. No caso dos índios, é uma exceção. Não são obrigados a ser alfabetizados na língua portuguesa. Posteriormente, eles passam a ter o ensino português, mas alfabetizado não necessariamente. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem em situação de emergências, é o que aconteceu na pandemia. E o ensino que mais foi penalizado, a modalidade de ensino que mais foi penalizada, foi o ensino fundamental 1. É o que houve a maior defasagem de aprendizagem. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdos que tratem os direitos da criança e adolescente, tendo como diretriz o Estatuto da Criança e do Adolescente. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal dos currículos do ensino fundamental, e o artigo 33, que é sobre o ensino religioso. O artigo 33, que fala sobre o ensino religioso, eu até acho que é uma contradição, porque na Constituição brasileira fala-se que o Estado brasileiro ele é laico, tá? Mas como nós sempre na história da educação brasileira, nós tivemos uma pressão muito grande de várias igrejas, de várias denominações religiosas, para que seja incluído o ensino religioso nas escolas. Então, o ensino religioso ele é obrigatório, ou o poder público oferecer, mas de matrícula facultativa. O aluno não é obrigado a cursar o ensino religioso. Então, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas
de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedada qualquer forma de proselitismo ou qualquer forma de defesa de algum tipo de fé religiosa. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas e as habilitações de admissão dos professores. O sistema de ensino ouvirão as entidades civil constituída por diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos de ensino religioso. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo, pelo menos, é o mínimo de 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, é importante aqui, no artigo 34, a LDB propõe que o ensino fundamental, progressivamente, ele seja integral. Outra questão que eu acho que é importante a gente colocar aqui, para o ensino ser considerado integral, pelo menos tem que ter 7 horas. Menos de 7 horas não é ensino integral, tá? E tem que ter no mínimo de 4 horas, tá? No nosso caso da rede, nós temos 5 horas por dia, né? Por dia letivo. São ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizada nessa lei. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino. E agora, no capítulo 5, a gente fala da inclusão. E aí a gente vai ter alguns textos, alguns livros também, que vai falar muito sobre a inclusão. E todos esses escritos também estão vinculados aqui à lei, que a partir do artigo 58, entende-se por educação especial para os efeitos dessa lei a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a educação especial, aonde que ela é oferecida preferencialmente? Na rede regular de ensino, não em uma escola exclusiva especialmente. Se isso for ocorrer, não está ocorrendo a inclusão, e que a lei propõe é que ocorra a inclusão. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela da educação especial. Esse atendimento educacional especializado, no caso do município, é o AEE. O atendimento educacional será feito em classes, escola ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração em classes comuns de ensino regular. Tá? E o parágrafo 3º do artigo 58, a oferta, que vai falar da oferta da educação especial no termos do caput desse artigo, tem início na educação infantil. Esse ponto aqui, ele é importante porque a inclusão proposta pela LDB vai começar desde a educação infantil. Se perguntarem assim, a inclusão ela é preconizada pela LDB só a partir do ensino fundamental 1? Não é verdade, tá? Então, a inclusão, ela é preconizada e defendida pela LDB desde a educação infantil, tá? E aí, o artigo 59, o sistema de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicos e recursos educativos de organização específica para atender às suas necessidades. Então, o currículo ele tem que ser alterado para atender às necessidades das crianças deficientes. E também, o currículo tem que garantir a terminalidade de estudo. Aquela criança não aprendeu, não chegou no mesmo nível de aprendizagem, ela tem que receber o diploma que ela pode prosseguir nos estudos. Terminalidade especifica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, os superdotados, eles têm direito de estudar em menor tempo. E aí, a terminalidade, aquelas crianças que são deficientes e não conseguiram atingir o conteúdo mínimo, eles também têm o direito de estar sendo promovidos e receber o certificado ou o diploma. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento especializado, bem como professores de ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. No caso da rede municipal, nós temos a sala de AE e temos os professores de AE que fazem esse trabalho integralizado com as salas regulares. A educação especial para o trabalho é outro aspecto também interessante. Não é porque o ser humano ele é deficiente que ele não vai ser educado e formado para o trabalho. A educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelaram capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais afim, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual, psicomotora. E mesmo aqueles que não possuem esse avanço. E é um aspecto importante que eu gostaria de estar frisando aqui para vocês. Nós temos empresa no município de Barretos, que como a gente tem alunos de EJA, da EJA, são pessoas adultas, e alguns deficientes, tem empresa que nos procura para que a gente possa mandar currículo, porque a hora que a gente for estudar, que faz parte do edital também, a lei que fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá fala do direito que o cidadão que é deficiente tem de ser integrado ao mercado de trabalho. Tá? E nós já tivemos alunos aqui da EJA que foram contratados, alunos da EJA que eram deficientes e foram contratados por empresas barretenses. Tá? Então, isso é extremamente positivo. Então, não é porque o ser humano é deficiente porque ele não pode realizar determinado serviço. Às vezes, realiza também. Né? Aí tem o programas sociais, artigo 59, o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas para essa finalidade. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no referido cadastro desse artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do aluno que trata o caput desse artigo. Os órgãos normativos do sistema de ensino, esses órgãos normativos, no caso do município de Barretos, é o Conselho Municipal de Educação. Os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializado e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Nesse caso, se nós termos uma entidade que atende só alunos especiais, então cabe ao poder público pode o poder público fazer convênio com essa entidade para oferecer e para receber também orientações técnicas e oferecer serviço. Isso nós temos também no município de Barretos. Tá? Isso que determina é o próprio artigo 60 da LDB. E o parágrafo único do artigo 60, o poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independente do apoio às instituições previstas nesse artigo. Então, isso aqui é muito sério. Então, mesmo que o poder público tenha convênio com entidades privadas, e mesmo que sejam filantrópicas, ele não pode se eximir ou deixar de atender, ter um atendimento próprio a essas crianças deficientes. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de LDB para o processo seletivo. E eu gostaria de dar para vocês aqui um forte abraço, ótimos estudos, e lembrando, assistir a videoaulas, ler os textos propostos aqui, passado para vocês, não tem como não ir bem na prova. Um forte abraço a todos vocês e ótimos estudos.